medicamentos disponíveis, fases da doença e tal, e aí a gente convidou o professor Thor para fazer essa apresentação para a gente, né, que é a pessoa que está na linha de frente aí, comandando as discussões de protocolo clínico, e para inserir totalmente o telemonitoramento nessa perspectiva do protocolo de atendimento, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai precisar atentar a partir de agora. A gente vai ter uma participação um pouco mais clínica, a gente estava tendo uma participação muito epidemiológica, e agora a gente o hospital de campanha em poucos dias, que vai funcionar lá no INTO, e a gente deve trabalhar junto com eles no contato, tendo uma planilha única de análise dos casos e encaminhando para atendimento presencial para lá, né, e ficando sabendo também o que acontece por lá nos atendimentos presenciais, tendo boletins de pacientes internados, facilitar um pouquinho a nossa vida também em termos dos pacientes internados. Vamos lá, Thor, está a postos por aí? Vamos começar? Pode habilitar o seu vídeo. Opa, vamos lá. Seu vídeo. Bem. E aí a gente faz o seguinte, gente, a gente faz a apresentação e no final a gente responde as perguntas. Se tiver um ponto mais que seja mais para esclarecimento, a gente dá uma parada e esclarece. Eu só pediria para todo mundo deixar os áudios desligados, porque dá eco para o palestrante, se o áudio fica ligado, e o vídeo também, ok? Então, Thor, a palavra é sua, vamos tocar o barco. Vamos lá. Bom, obrigado aí, Rodrigo, pelo convite, a todos os internos pela presença, pelo trabalho também, em primeiro lugar, que vocês vêm desenvolvendo, tão importante nessa epidemia aqui no Estado. Dar os parabéns por isso, realmente um trabalho fundamental. Sem vocês, a gente não ia dar conta desse, digamos, braço do enfrentamento da epidemia, que é o telemonitoramento. Pedir desculpa rapidamente também pelo atraso, tem estado muito corrido aqui, eu estava tentando também dar uma selecionada no que a gente falar agora, porque eu estou exatamente no momento de finalizar a revisão do protocolo, que a gente deve bater o martelo dos detalhes do protocolo de hoje até amanhã. Então, assim que ele estiver todo pronto, a gente vai enviar para todo mundo do telemonitoramento também. Então, isso aqui é, na verdade, uma versão ainda em construção e simplificada. Eu trouxe só aqui alguns pontos para ir chamando a atenção para vocês, digamos, da espinha dorsal do que compõe a ideia hoje de um protocolo de tratamento e monitoramento do Covid. E eu peço, portanto, que ninguém compartilhe esse arquivo, porque não é um arquivo final ainda, tá? Amanhã o arquivo final deve estar na mão de todos os médicos do Acre, imagino, e de todo mundo, todos os internos do telemonitoramento também. Deixa eu só ver aqui como eu me localizo. Não estou achando, Rodrigo, se você puder me ajudar, o comando. O comando para passagem. Acredita? Ele não está respondendo no teclado. Ok, achei. Ok, já me achei, foi mal. Ok. Bom, gente, assim, eu acho que o mais importante para a conversa de hoje é a gente entender que a gente está conseguindo já, digamos, esquematizar a história natural da doença do Covid, né? É uma doença nova, não existia até poucos meses atrás,
a gente tem mais coisa que a gente não sabe sobre ela do que coisas que a gente sabe. No começo do enfrentamento de uma doença nova, o desafio é muito grande, porque as incertezas são muito grandes, mas muito recentemente existe uma proposta de divisão, muitos de vocês devem ter visto isso, de divisão ou de classificação e categorização da história natural da doença em 3 grandes fases. Uma fase inicial, que é chamada de fase infecciosa, onde ocorre a replicação viral predominantemente, é o principal fenômeno que caracteriza essa fase. Vocês veem também o meu cursor? Rodrigo? O meu cursor aparece para vocês? Ok. E nessa fase é caracterizada pelo acometimento respiratório alto. Ou seja, garganta, nariz, sem acometimento respiratório baixo. E a fase 2 é aquela que caracteriza justamente o aparecimento do acometimento pulmonar. Ela é chamada de fase inflamatória já. E ela é dividida também esquematicamente na fase inflamatória leve, que tem sido chamada de fase 2A, e uma fase inflamatória moderada, que tem sido chamada de fase 2B. E o que caracteriza ela é o acometimento pulmonar evidente. E a terceira fase é a fase inflamatória grave, é a fase sistêmica, em que a doença sai do controle, sai de um órgão e passa a virar a famosa chamada tempestade de citocinas, também é caracterizada muitas vezes sindromicamente como a síndrome hemofagocítica. Isso foi muito bem esquematizado graficamente nesse organograma aqui, vamos chamar assim, nesse gráfico, em que plota as fases, a fase 1 precoce, a fase 2 pulmonar, a fase 3 fase de hiperinflamação. Essa fase dura de 2 a 5 dias, a fase infecciosa precoce, e caracteriza-se por intensa replicação viral. A fase pulmonar inicia-se 5 a 7 dias depois do início do quadro, e ela é dividida em 2A e 2B. O que caracteriza a fase 2 é a alteração à imagem, na tomografia ou no raio-x, que caracteriza justamente o acometimento pulmonar. Entre 5 a 7 dias de duração, no 7º dia, em média, há o desenvolvimento da hipóxia ou da dispneia, o que caracteriza a fase 2B. O que diferencia a 2A da 2B aqui é a ausência de hipóxia, aqui é a presença de hipóxia, dificuldade respiratória. E a fase 3, a fase da hiperinflamação, depois do 11º dia e podendo se estender até o 20º dia. Notando que, ao longo das fases, a replicação viral tende a diminuir e a resposta inflamatória tende a progredir de uma forma leve para uma forma intensa, moderada e depois intensa. A gente lembra que 80% dos casos de Covid são autolimitados. Esse é um grande desafio do Covid. Você tá lidando com uma doença que mete muito medo, de uma doença que leva a quadros dramáticos de gravidade, com gastos de tecnologia imensas, mas que isso acontece só numa pequena parcela de pessoas. 80% assintomático, e o início costuma ser bastante oligossintomático. Um dos desafios dessa doença para caracterizar o início do quadro, e a gente vai falar várias vezes que a cronologia é fundamental na hora de tomada de decisão num caso de Covid, um dos grandes desafios é que muitas vezes é difícil determinar exatamente quando a doença começou, porque ela começa muito oligossintomática. Geralmente com um mal-estar leve, com uma anosmia, como a gente tem ouvido muito relatos, então fica difícil essa caracterização. A febre está ausente em até 60% dos casos na primeira avaliação. Então é comum o paciente até dizer que teve febre, você vai lá,
faz o exame dele, não tem febre nenhuma, e você costuma dizer paciente sem febre, febre não aferida, febre referida. 60% tem febre não aferida no início da avaliação. Portanto, não é um sintoma para a gente ficar muito apegado a ele para formular a nossa convicção de que o quadro é de Covid ou não. Fazem parte dos sintomas, aqueles sintomas típicos da síndrome febril aguda, como cefaleia, mialgia, astenia, mas também alteração do trato gastrointestinal, como diarreia, náuseas e vômitos, anosmia e ageusia e tosse seca. Os indivíduos da fase pulmonar representam 15% dos casos e chamando atenção aqui apenas para o fato de que a febre pode ter desaparecido nessa fase. Nós vamos falar já que geralmente o indivíduo que passa com piora da febre a partir do 5º dia é um indivíduo que vai evoluir, tende a evoluir de forma mais desfavorável. No entanto, a ausência de febre não é garantia de bom prognóstico, porque alguns indivíduos adentram essa fase com menos febre. Sem febre já. E 5% são a forma crítica, que vão necessitar de UTI. Mortalidade altíssima, 60% a 90% de letalidade desses indivíduos que entram na fase 3. Resposta inflamatória imunológica intensa, grave, com síndrome hemofagocítica. Algumas observações, que essas fases não são estáticas. Depende de uma série de fatores ainda mal compreendidos. Será que quem tem mais carga viral adentra mais nas fases 2 e 3? Qual o papel da resposta imunológica individual de cada um? Por que alguns indivíduos jovens fazem formas graves e outros parece que nem infecção nenhuma tiveram, não sentem absolutamente nada ou quase nada? Indivíduos podem iniciar também precocemente quadros moderados a graves já, sem passar muito claramente pela fase 1. Acredita-se que ele tenha passado pela fase 1 sem que a gente tenha percebido que ele estivesse na fase 1. Quando ele se apresenta já no hospital, ele já se apresenta na fase 2, porque a fase 1 não foi percebida. Algumas coisas estão sendo observadas como associadas a um pior prognóstico. Já falei disso. Piora dos sintomas a partir do 5º dia de doença é um sintoma claro, é um sinal, um marcador claramente associado com pior prognóstico. No entanto, a gente lembra que não piora clínica evidente não é garantia de bom prognóstico, por outro lado. É esse indivíduo que abre o quadro moderado e grave já, ele estava muito bem, obrigado. Ele vinha na fase 1 leve, sem piora progressiva, e de repente ele abre um quadro de maior gravidade. Linfopenia está associada a pior prognóstico, sintomas gastrointestinais parecem estar associados ao pior prognóstico e, curioso, ausência de anosmia. Parece que os indivíduos que fazem anosmia têm melhor prognóstico do que os indivíduos que não fazem esse sintoma de anosmia. Em média, a evolução da fase infecciosa para a fase inflamatória grave demora de 7 a 11 dias. Em geral, a mudança da fase 2B para a fase 3 é bem rápida, ocorre entre o 9º e o 10º dia e é caracterizado por uma súbita e intensa elevação das provas de atividade inflamatória, PCR, DHL, D-dímero e enzimas hepáticas, ALT, ST, FA, GGT. Em casos graves, a melhora da resposta inflamatória pode demorar até 22 ou mais dias. Então, esses pacientes são pacientes que demoram muito para se recuperar depois de intubados, depois de na UTI. Parece que pode existir fenótipos diferentes em termos de maior inflamação ou maior trombogênese. Nós vamos falar da trombogênese, é algo bem associado à fisiopatologia da doença. Então, talvez esses indivíduos aqui que venham bem, não tem piora clínica evidente, e de repente abre um quadro grave, são os indivíduos que têm um fenótipo de mais trombogênese e menos inflamação. Bom, o que a gente tem disponível dos testes laboratoriais, só lembrando que o PCR do SWAB tem uma sensibilidade baixa, até 70%, significa que tem 30% de falso negativo, senhores. Significa que muita gente aí vai ter um PCR negativo e é Covid. Por isso a gente já viu alguns casos aqui. Tem clínica de Covid, tem raio-x, tomografia de Covid. Teve contato com cara de Covid.
Já vi alguns casos desses nessa epidemia aqui no Acre. E o PCR veio negativo. É Covid. Ele está dentro dos 30% de falso negativo do PCR, que estão associados a diversos fatores. Coleta inadequada, muitas vezes a coleta é só da fase, da parte anterior do nariz, feita adequadamente dá negativo, se não foi transportada adequadamente, se não foi acondicionada adequadamente. E alguns indivíduos também que estão mais graves, aparentemente o vírus acaba se acumulando mais na via aérea inferior. Então parece que os indivíduos mais graves, intubados, ou mesmo não intubados, mas numa fase um pouco mais grave da doença, com dispneia, com infiltrado pulmonar, seria melhor a amostra do pulmão, a amostra de lavado brônquio, aspirado traqueal, e a sensibilidade é bem maior, vejam aqui 94%. Os testes sorológicos vão começar a ser usados, só para lembrar que eles medem anticorpo, e como todo teste que mede anticorpo, precisa esperar o surgimento desses anticorpos que começam no Covid a positivar entre 7 e 10 dias. Antes disso não há necessidade, não faz sentido pedir exame de sorologia. Varia muito com os testes. Existem para mais de uma dezena de testes hoje no mercado. Os americanos estavam fazendo uma análise aí de todos eles, estavam vendo a análise dos Estados Unidos, para eles só 3 prestam para alguma coisa. De 12 que tem no mercado, só 3 têm sensibilidade e especificidade aceitáveis. Então, muito problema de falso positivo e falso negativo com teste sorológico. Eita, desculpa. Bom. Então, pensando em diagnóstico clínico epidemiológico, né, é uma das discussões para o telemonitoramento, é uma discussão para um protocolo abrangente no Estado, a gente poder, na vigência de uma realidade em que o exame demora para chegar, às vezes 3, 4 dias para ficar pronto, como vocês do telemonitoramento bem sabem, fica pouco útil a gente acompanhar a fase desde a fase 1, quando a gente vê o paciente já estão todos na fase 2, então fica mais difícil intervir. Então pensar numa abordagem sindrômica, em termos de síndrome gripal, sendo toda síndrome gripal um caso possível, e toda síndrome respiratória aguda grave sendo um caso provável de Covid hoje, né? Obviamente valorizando também quadro clínico e história de contato com pessoas positivas também são muito valiosas, obviamente. Agora isso talvez comece a mudar a nosso favor com a automação de alguns processos lá do laboratório, do laboratório Merrier, perdão, que é quem faz os nossos exames, e é possível que a gente comece a zerar essa fila, viu? Então, um pouco animado de conseguir fazer 250, 300 exames por dia. A gente estava fazendo 40, 60, no máximo, com muita dificuldade, 80, 90 exames por dia, e agora a gente talvez consiga dar um salto para 200 a 300 exames por dia e zere a fila. A gente começa a liberar todos os exames com 24 horas depois da coleta, o que deve ajudar muito para o monitoramento. Existem alguns critérios também de gravidade, eu vou passar algumas coisas mais rápidas, só para também algumas é para dar ideia do que a gente está colocando no protocolo, critério de internação, todo a jovem com menos de 95 de saturação ou idoso com menos de 93 tem que internar, qualquer um com desconforto respiratório, com cianose, hipotenso, com alteração do estado mental, com piora nas condições clínicas da sua doença de base, com infiltrados pulmonares no raio-x e na TC de tórax também tem que ser admitido no hospital, os exames laboratoriais muito alterados, principalmente aqueles de prova de atividade inflamatória. Os grupos de risco, vocês sabem muito bem, né? Idosos, cardiopatas, diabetes, DPOC, chama atenção para a obesidade, que é um fator de risco que está muito presente nos países europeus, foi bem notado isso. O tabagismo, a asma brônquica, né, como coisas que são muito comuns na população, muito mais comuns do que a diabetes e a hipertensão. Por exemplo, o tabagismo, a obesidade é crescentemente comum, então isso é aquilo que a gente tem que ficar prestando atenção nesses grupos de risco. Curiosamente, não está no grupo de risco a grávida, né? A grávida é um grupo de risco importante para várias doenças febris agudas, é para influenza, para gripe, mas não tem se mostrado um grupo de risco
para a gravidade em Covid. Muita gente tem defendido internar grávida, mas mais pelo desfecho em termos de ser uma gestação de risco por causa da transmissibilidade, por causa de outras questões, mas não relacionadas a maior gravidade para a mãe ou para o feto. A lista de exames laboratoriais, nós estamos também quebrando cabeça no protocolo para ver o que a gente vai ter disponível, o que a gente vai usar, né, disso aqui. Né, porque de tudo isso, por exemplo, o dedímero não está presente, é um exame que tem sido muito comentado, muito falado, mas não está presente na rotina do SUS, nunca esteve no pronto-socorro. Então, não sei se a gente vai conseguir trabalhar com dedímero aqui, infelizmente. Né? Proteína C reativa, temos no SUS, LDH temos, ferritina temos, mas temos em larga escala? Temos em grande quantidade para dar conta para todo mundo? Outra, gasometria arterial. Essa daqui nós vamos ter que ter em larga escala. Não tem outro jeito de manejar Covid no hospital sem gasometria arterial. E nós vamos ter que trabalhar para ter gasômetro em larga escala, que é uma coisa que a gente não está acostumado. Gasometria geralmente é um exame restrito para certos espaços hospitalares e agora a gente vai ter que ter para muita gente ao mesmo tempo. Então a gente vai terminando de definir, né, o que a gente vai usar em termos de exame, em quem, quando, em que fase, aí as fases 1, fase 2, fase 3, como que a gente vai lidar com isso de uma forma pragmática, de uma forma objetiva, não acadêmica, mas uma forma objetiva de poder lidar com muitos casos ao mesmo tempo. Na avaliação clínica inicial, isso vocês sabem muito bem já, eu só queria chamar a atenção aqui, né, além dos sintomas típicos, sinais de gravidade, grupo de risco, especial atenção à cronologia dos sintomas. Eu acho que vocês sabem disso muito bem já, mas para mim é importante reforçar aqui. Doenças febris agudas, elas têm uma cronologia muitas vezes extremamente previsíveis. É o caso da dengue, todo mundo sabe quando que a dengue vai fazer o quadro grave. Fica atento no momento da defervescência entre o 5º e o 7º dia. É a hora da perda súbita de plasma por extravascular, hipotensão e choque, é a hora de intervir. Aqui também nós estamos vendo que tem alguma previsibilidade daquelas fases que a gente estava comentando. Então, sempre começa, quando alguém me liga falando que está com Covid, a primeira pergunta que eu faço é o tempo do sintoma. Quantos dias você está de sintoma? A primeira coisa que me ajuda a me localizar onde eu estou naquela doença. Lembrar da polifarmácia, muito importante, interação medicamentosa. Então, sempre checar o que o paciente toma de medicação. Isso aqui é uma coisa que tem sido muito valorizada também. Antecedentes pessoais de isquemia cerebral, coronária, pulmonar ou de doença tromboembólica ou de trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, TEP, TEV. Tenho perguntado isso sistematicamente para todo mundo. Muda muito a forma de eu encarar o risco de um paciente se ele diz para mim que já teve uma trombose venosa profunda no passado. Esse é um indivíduo que tem uma tendência protrombótica e ele tem que ser bem abordado do ponto de vista da tromboprofilaxia, porque o grande risco dele é um fenômeno protrombótico. O pessoal está vendo que está nas fases mais adiantadas da epidemia do que a gente, estão vendo muito infarto e derrame e TEP tardio. O paciente lá no 20º dia de doença, na 3ª semana de doença, 2ª, 3ª, faz um AVC, faz um infarto e faz um fenômeno tromboembólico. E, obviamente, questões sociais. O paciente que não tem lugar para ficar, não tem quem cuide, não tem como se cuidar, sempre é um critério de avaliação para definir conduta e para definir abordagem nesses pacientes, além de, no exame físico, privilegiar a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, respiratória, PA, a temperatura. E, obviamente, o exame físico focando no aspecto pulmonar. Uma das coisas também que é um grande desafio é isso aqui, né? A gente está, hoje em dia, algumas tecnologias estão virando extensão do próprio exame físico. O Covid está muito assim, né? A saturação de oxigênio está virando um dado muito útil para avaliar como o paciente está evoluindo. Muita gente está com saturação de oxigênio baixa, com pouca queixa de dispneia. Pouca sensação subjetiva de falta de ar, o que dificulta avaliar desse jeito. Você sente falta de ar ou não? Então, é algo para a gente pensar. Já cheguei a sugerir que a gente tivesse oxímetros que pudessem levar na casa das pessoas. Os oxímetros estão escassos no mercado, extremamente inflacionados no seu preço. Eu não sei qual vai ser a nossa capacidade de trabalhar com essa variável no monitoramento dos pacientes em domicílio.
Aí, assim, aqui também é só para dar um esboço de como a gente está também tentando construir né, o protocolo de um jeito que seja baseado em fluxograma, de acordo com o fator de risco, se tem, se não tem, em que fase da doença você está, para a conduta que você vai traçar, se o paciente né, com TC alterada ou com TC normal, na fase 2, na fase 1, isso aqui é só para exemplificar. Não vou entrar nesse nível de detalhe agora, isso a gente vai detalhar depois, mas isso é o que a gente está trabalhando em termos de fluxo. Aí eu queria retomar, então, essas fases da doença, esse gráfico com as fases da doença, para a plausibilidade de drogas em diferentes contextos. Começar aqui com a cloroquina e com a hidroxicloroquina, né? Eu brinco, muita gente já deve ter me ouvido falar essa piada, que é a pergunta de $1 milhão, se a cloroquina funciona ou não. Ah, se eu soubesse, né? Ah, se a gente tivesse certeza. Não temos. A verdade é que não existem estudos confiáveis mostrando benefício da cloroquina. Não existe. Os estudos até agora foram realmente de qualidade muito ruim, muito duvidosa. Os primeiros estudos lá daquele francês lá, que mostrou aquele gráfico que todo mundo viu, junto com a azitromicina, o quanto caiu e tudo mais, aquele é um estudo que a revista depois rejeitou, né? Ela voltou atrás, porque viu que aquilo não tem valor científico. Infelizmente, é verdade a ser dita. Aquilo não tem valor científico, não dá para se basear naquilo. Agora, pode ser, cloroquina e hidroxicloroquina tem efeito antiviral, tem efeito imunomodulador e tem efeito antitrombótico. Parece que o efeito dela é tão modesto, essa é a grande questão, que não vai fazer diferença. Primeiro, não vai fazer diferença você dar ela nas fases mais avançadas, em que o indivíduo já está na fase 3 ou na pode ser útil se ela for dada muito precocemente. Notem, no início ou antes, que seria profilático, do início do quadro. Será que o efeito dela, sendo modesto e demorando para agir, se eu começar muito cedo, ela ajuda em alguma coisa? Não sabemos. Os ensaios clínicos estão em andamento. Infelizmente, a maior parte dos estudos são com pacientes na fases um pouco mais avançadas. Existe estudo com paciente na fase bem precoce. A gente está aguardando nas próximas 2 semanas, espera-se, novidades em termos de evidências de qualidade para cloroquina e hidroxicloroquina. Por enquanto, a gente está num cenário em que é muito difícil decidir. Se tem a possibilidade de ajudar, é em fases precoces. Alguns pensam assim, se eu não tenho evidência conclusiva, esse é um raciocínio que faz todo sentido e é muito usado em medicina de grandes grupos e coletivos. Se eu não tenho evidência, eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Entende? Eu mudo minha conduta se aparece uma evidência nova. Enquanto uma evidência nova não é construída, eu sigo fazendo. Muito bem. Mas tem gente que pensa que se existe a possibilidade, eu posso usar na dúvida. Usar na dúvida um medicamento antes das evidências estarem disponíveis pode ser usado, faz sentido. É plausível, principalmente nos indivíduos graves. Indivíduos graves com doenças que estão descendo a ladeira, como a gente chama, avançando para fases graves, se justifica você tentar tratamentos sem muita comprovação ainda, porque o indivíduo está perdendo, você está perdendo a guerra, você está perdendo o indivíduo. O grande negócio de começar a cloroquina aqui é que você não está começando cloroquina cedo para alguém que está perdendo guerra nenhuma. Você está começando cedo para um indivíduo que, na verdade, vai continuar muito bem, obrigado, com cloroquina, sem cloroquina, com Tilenol, com dipirona, com vitamina, com o que quer que seja. Então, para que intervir em larga escala? Para essa pergunta em larga escala, gente, é preciso aquilo que quem trabalha com medicina baseada em evidência conhece bem, que é o número necessário para tratar. Sei quantos de vocês conhecem esse conceito, chama N. Quantos indivíduos eu tenho que dar cloroquina para evitar que um morra aqui na fase?
Você vai precisar tratar muita gente com cloroquina, provavelmente, já que 80% é autolimitado. E eu quero fazer o efeito da cloroquina agir só nos 15% ou 20% que vão chegar aqui. E a cloroquina tem um efeito discreto, provavelmente gente aqui nessa fase. Isso é o número necessário para tratar. Se esse número é muito alto, geralmente não se justifica a intervenção. Se o número é baixo, geralmente se justifica a intervenção. Esse é o dilema que nós estamos na cloroquina hoje. Impacto significativamente demonstrado, né, com P não significativo, quase significativo P para mortalidade, mas significativo para tempo de doença. Então os indivíduos se recuperam mais rápidos e tendem a morrer menos usando o Remdesivir. Mas o Remdesivir é um antiviral. Ele age inibindo o vírus. Então o Remdesivir ele tem potencial de uso nas fases mais precoces também. Nessa fase aqui, antiviral não deve ajudar nada. Como o estudo foi só com Remdesivir, o que eles vão fazer agora, nessa fase, é associar Remdesivir com alguma droga que haja no sistema imune. E aí talvez eles ganhem realmente bastante mais eficácia de Remdesivir e vão começar a tirar pacientes nessa fase aqui, que é a fase quando os pacientes geralmente se apresentam para a gente. E é a fase que a gente quer intervir e mudar a história natural da doença. Transfusão de plasma convalescente, algo que pode ser tentado, tem potencial para ser útil em diversas fases, porque eu estou dando de cara um anticorpo que vai agir contra o vírus e vai inibir o vírus, é como se fosse uma profilaxia, né, que a gente faz com imunoglobulina. Depois de se expor a hepatite, por exemplo, tomar imunoglobulina, quando a gente faz para um recém-nascido que nasceu exposto para a mãe, me expus ao vírus, eu já posso tomar um anticorpo que inativa o vírus, e isso pode ser útil. Os imunomoduladores, corticoides, imunoglobulina humana, anti-interleucina 6 e anti-interleucina 1. A interleucina 6 e a 1 são as interleucinas chaves da resposta imunológica tipo TH1, tipo pró-inflamatória, né? Elas estão bem exacerbadas nesses pacientes da fase 3. Então, quando eu dou um anticorpo monoclonal que inativa, eu tendo a intervir nessa fase. Seria os tratamentos da fase imunológica. E o anticoagulante, né? Heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada também. Heparina ou Clexane. Nessa fase inicial ela é profilática e nessa fase em que os fenômenos trombóticos ocorrem, ela é terapêutica. Bom, e aí, acho que agora eu também passo um pouco mais rápido algumas coisas, me deti muito ali falando demais. Assim, uma das coisas que está posta no debate é, então, usar a cloroquina com ou sem azitromicina nessa fase inicial. Paciente na fase de infecção, sem pneumonia, no domicílio. Fase 1, primeiro, segundo, terceiro dia de doença. Quanto mais cedo, melhor. E aí? O que a gente tem defendido é que a gente inclua esses pacientes em protocolo de pesquisa. Eu até brinquei nas redes sociais também há um tempo atrás, já tem algum tempinho, acho que umas 3 semanas já. Eu disse assim, olha, para mim é fácil resolver a briga da cloroquina. Dá a cloroquina em larga escala, como querem os bolsonaristas, mas exige que seja em protocolo de pesquisa com grupo controle, como exige a ciência. E assim a gente resolve a briga, digamos, da cloroquina. Tem que usar, mas tem que usar com grupo controle, senão a gente vai sair da epidemia com a mesma dúvida que a gente entrou. Será que a cloroquina funciona? Veja como fizeram os americanos. Agora vão começar a sair ensaio clínico sério, porque o americano não brinca com isso. Remdesivir. Um monte de gente podia ter saído usando Remdesivir desesperadamente nos Estados Unidos. Eles deixaram? Não fizeram. Resposta, a Remdesivir funciona. Começa a usar para todo mundo. Então, se você fizer ensaio clínico rapidamente, numa doença que é agressiva como essa, com N muito grande como a gente também produz respostas muito rapidamente. Então, a minha proposta é que cloroquina e ácitro sejam oferecidas aqui no Acre prioritariamente em protocolo de pesquisa. Existe um protocolo de pesquisa chamado Coalizão, que é junto com o Einstein e o Sírio-Libanês,
multicêntrico. Nós aqui no Acre estamos recrutando para esse grupo. Quem está à frente disso é o professor Odilson. A prioridade para mim é botar em protocolo de pesquisa. Se a gente não tiver perna para protocolo de pesquisa, não for possível, porque protocolo de pesquisa dá muito trabalho, realmente, acompanhar esses casos, preencher papel, formulário, tudo isso é muito trabalhoso. Aí eu defendo, a opinião pessoal minha, que a gente ofereça essa medicação em benefício da dúvida, deixando muito claro para quem você está oferecendo que a gente não sabe se isso funciona ou não. Quando você dá uma medicação compassiva, quando você dá uma medicação sem evidência na dúvida, off-label, como se chama também, você é obrigado a dizer para o paciente que você não sabe se aquilo funciona, mas que tem algumas pessoas que estão usando na dúvida. Just in case, como se fala. Se você não faz isso, amanhã vem um estudo que mostra que a cloroquina piora a evolução do Covid, aí as pessoas vão começar a te processar, porque você usou cloroquina sem ter nenhuma evidência. É muito fácil a moeda virar de um lado para outro nessa questão. Nós temos ainda um problema que não é tão grave assim de processo ético-legal por esse tipo de escolha, mas o americano que vive isso com muita intensidade sabe muito bem que ele não pode prescrever um remédio sem ter evidência, e se ele está sugerindo que um remédio, ele tem que ser honesto para dizer que ele não tem certeza se aquilo realmente funciona ou não. Portanto, tem que ser uma decisão compartilhada. No entanto, eu penso assim, Rodrigo, e penso assim, caros internos, que como está uma busca muito grande por alguma intervenção, eu acho que você não oferecer agora pelo menos o direito da pessoa tomar a cloroquina se ela quiser, na dúvida, você pode estar caindo num possível erro muito grande lá na frente se vier um estudo mostrando que a cloroquina de fato interfere na história natural. Você vai olhar para trás e dizer por que eu não usei naquele paciente ou naquele outro, que talvez pudessem ter tido uma evolução melhor. Então, para que a gente não tenha esse problema lá na frente, vamos oferecer. Mas oferecer sendo honesto, dizendo que a gente não tem certeza e a decisão vai ser compartilhada, médicos e paciente. O seu Tamiflu ou Tamiflu deve ser usado se for de grupo de risco para influenza grave. Tem muita gente confundindo o Tamiflu. Tamiflu não deve ser usado para todo mundo, na dúvida. Ele entra aqui não porque ele tem efeito sobre o Covid. Ele entra aqui porque pode não ser Covid. Até o exame sair, aquele vidro fosco pode muito bem ser um H1N1. E se for, você vai estar tratando com o seu Tamiflu. Como eu estou falando de um indivíduo na fase leve, não tem quadro grave, eu vou dar o Celtamivir para os pacientes que têm grupo de risco para quadros graves por influenza. Vamos lembrar depois do protocolo de influenza, aí entra grávida, aí entra também as doenças crônicas. São basicamente as doenças crônicas que a gente está identificando aqui para o Covid associado à grávida. Zinco e vitamina D também, está na mesma categoria de coisas que, relatos anedóticos de que melhora, tem gente que toma, aí tem gente que diz assim, então por que a gente não dá zinco e vitamina D para todo mundo? Porque isso não dá problema, não é igual a cloroquina que pode dar arritmia cardíaca, mas isso tem custo. Se você for comprar toneladas e toneladas de comprimidos de vitamina D e zinco para distribuir para a população, você também vai estar tirando dinheiro de uma coisa que vai faltar para outra. Então não é porque uma coisa não é inócua em termos de efeito adverso que ela deve ser recomendada para todo mundo, porque ela tem custo. Tudo na vida tem custo, como nos ensinam os economistas. Posso associar outros antibióticos se houver suspeita de sobreposição, isolamento domiciliar, e aí existe uma dúvida sobre o uso profilático da heparina nesses casos leves desde a primeira semana. A maioria não está recomendando nesse momento ainda, pela dificuldade de fazer também. Aí, heparina de baixo peso molecular vai entrar outra questão também que é custo, que ela é bem cara. Ela é bem cara, infelizmente, o Clexane não é para todo mundo realmente, não sei se o estado do Acre vai dar conta de disponibilizar em larga escala, mas a gente tem heparina, que também pode ser usada, nós vamos já comentar sobre essas duas. Para aquele que tem já alteração de tomografia e ou de raio-x, é o paciente que já está na fase 2. É o paciente que já tem quadro pulmonar, com ou sem hipóxia. Aqui, muita gente começa cloroquina e azitromicina aqui, por isso diz o esquema anterior, mas nessa fase eu já acho que a probabilidade de ela ajudar é muito pequena, mas hoje por hoje, a maioria das pessoas que está começando cloroquina está começando aqui, porque está vendo, o paciente está ficando grave, então eu tenho que tentar tudo. Então muita gente começa a cloroquina aqui também.
E aqui entra a questão do corticoide. O corticoide, principalmente sendo usado a metilprednisolona, ela é uma medicação que se propõe a intervir na imunomodulação. O indivíduo que abre a fase 2, que o pulmão foi acometido, é um indivíduo que já não ficou autolimitado, gente. Autolimitado foi aquele que não acometeu o pulmão. Ficou só na anosmia, né, ficou só naquele mal-estar, com 5 dias ele estava ótimo, a tomografia dele não se alterou. Esse daí não fez inflamação nenhuma. Se ele abriu o pulmão já com tomografia alterada, ele já está entrando na fase inflamatória. Alguns acham que esse é o momento de intervir com corticoide para tentar evitar a progressão da tempestade de citocina. Entra também aqui... esse é um indivíduo leve ainda, tá? Então esse é um indivíduo que ainda tem LDH baixo, o linfócito dele é alto, a saturação dele é boa. Esse é um indivíduo bem precoce. Então, talvez esse seja um indivíduo que, se você achar a intervenção certa para ele agora, é o que você muda realmente de uma forma mais dramática, né, a história natural da doença. E a outra seria um indivíduo que estivesse na fase com queda de saturação. Esse também, além dos esquemas anteriores, entra mais antibiótico, geralmente amplia o espectro de antibiótico, entra o corticoide definitivamente e já começa a entrar algumas... Esse é um slide que eu devia ter mexido nele e não consegui mexer. Aqui começa a transição da fase 2B para 3. Então é a hora que começa esses imunobiológicos. Tocilizumab, ananquira, que é anti-L1, nós vamos falar um pouco sobre eles lá na frente. Perdão. Bom, então, isso daqui aí faltou da fase da tempestade de citocina, isso não vai estar no nosso escopo do telemonitoramento, vão ser pacientes internados em UTI graves, mas são os indivíduos que a gente vai estar fazendo corticoide, imunobiológico e também plasma, talvez. Bom, o corticoide, então, assim, o que a gente tem hoje de construção de consenso, porque não é um consenso, nem todo mundo concorda com isso, mas muita gente tem, em benefício da dúvida, feito isso, porque é a fase que o indivíduo está claramente indo para o quadro grave, no início da fase inflamatória, paciente com infiltrado intersticial, com ou sem hipóxia. Alguns acham que tem que ser na fase só se tiver hipóxia, outros acham que mesmo sem hipóxia, com aumento das provas inflamatórias, esperando, aqui está, observa-se, mas isso já é otimismo de quem está divulgando isso, porque é tudo anedotal, mas espera-se que se for administrado em mini pulsos, isso aqui também não é pulso, porque não é 1 grama, não é pulso, é mini pulso de 250 miligramas, esses indivíduos podem ter a história natural alterada. Seria 250 miligramas no primeiro dia, depois reduzido para 80 miligramas nos próximos 2 dias, por um total de 3 a, no máximo, 5 dias. Ninguém viu nem o benefício se passar de 5 dias. O ideal é uma dose alta, isso aqui é 1 a 2 miligramas por quilo de metilprednisolona, depois no dia seguinte talvez 1 miligrama por quilo. Se o indivíduo for mais velho, talvez começar com uma dose menor, não ser tão agressivo nessa metil, e as doses subsequentes também. Ver aqui esse esquema, né, que é um esquema proposto por alguns, né, dividir também de acordo com o perfil de paciente. Se ele é mais jovem, se o infiltrado dele é mais ou menos extenso, se as provas inflamatórias estão mais ou menos alteradas, o tratamento fica mais ou menos agressivo. Você poderia fazer essa de 250, poderia fazer uma dose de 80, poderia fazer uma dose de 40 de início. Na ausência de metilprednisolona, você tem a hidrocortisona equivalente, né, 200 miligramas, seria o equivalente a 40 de metil. Mais do que isso, muito mais do que isso, fica difícil manejar com hidrocortisona. O ideal é a metil mesmo, metilprednisolona. Tem gente que fala também em fazer essa dose 250 no dia do hospital, se o paciente estiver muito bem, obrigado. Mas ele abriu o quadro pulmonar agora, o hospital está cheio, não tem vaga, ele está bem, não está desaturando, faz 250, observa ele pouquinho no hospital, na observação 4 horas, depois manda ele para casa com corticoide oral, numa dose de, por exemplo, de prednisolona via oral, correspondente a essa dose de metil. Realizar controle radiológico no D3 e no D5 para ver se houve melhora radiológica desses indivíduos que receberam esse corticoide.
E em alguns casos, aí você vai ter o paciente que tem é um pulmonar crônico, é idoso, um indivíduo que tem um platô de sintomas já, aí esse indivíduo talvez você amplie esse corticoide um pouco mais, um indivíduo que talvez vá desmamar corticoide. Aqui você não precisa desmamar nada, você faz e para. Aí esse talvez vá até 10 dias de corticoide com algum desmame. Anticoagulante também. Está sendo advogado quase consensualmente profilático para todos os internados. Sem fator de risco e pneumonia leve, dose um pouco menos agressiva. 40 miligramas de se menor que 80 kg de Clexane ou 60 miligramas se maior que 80 kg. Se o clearance de create for menor que 30, reduzir a dose do Clexane. Alternativamente, usar heparina não fracionada. Pode ser 5.000 de 12 em 12 para esse indivíduo aqui, ó, que é Clexane 40, ou 5.000 de 8 em 8, para esse indivíduo aqui, ó, que é Clexane 60, que é o mais pesado. E fazer anticoagulante. Muito risco, muito alto risco. Ou grávidas com antecedente de trombose arterial ou venosa, dedímero muito estourado, PCR muito estourada, ferritina muito estourada, linfopenia muito acentuada, padrão intersticial bilateral extenso na imagem, e aí você iria para heparinização plena. Esse paciente tem que estar no hospital, não tem de outro jeito, 1 miligrama por quilo, de 12 em 12 de heparina de baixo peso, ou Clexane 0,25 kg, 12 em 12 horas. Uso domiciliar de anticoagulante. Em caso de tratamento domiciliar, paciente que ficou em casa, ficou orientando ele a ficar em casa, que ele estava clinicamente bem, alguns têm advogado, dá para fazer. Tu imagina um cara que está clinicamente bem, está na fase 2, está ótimo, teve uma alteração pulmonar, ou mesmo sem ter tido, ele ainda está no final da fase 1, mas um cara que já teve uma trombose na vida. Hoje eu indiquei para um colega médico. Né? Hoje não, hoje estava conversando com ele sobre a evolução dele, mas ele está usando já. Estava muito bem, obrigado. Exames bons, mas ele já teve uma trombose venosa profunda na vida. Eu falei para ele usar Clexane. Se ele não tiver fator de risco, geralmente uma semana. Os vasculares, os angiologistas, pelo tempo que durar o fator de risco. Tá? Essa é a melhor resposta para quanto tempo usar. Mas uma regra geral, 2 semanas, 1 semana. O paciente depois da alta hospitalar pode continuar usando também. Se ele teve um dedímero que subiu para cima de 3.000, ele pode continuar depois da alta hospitalar ainda 1 semana, ou se fator de risco protrombótico, 2 semanas. Se TEP associado no contexto de inflamação também, usar. E alguns recomendam, nesses indivíduos, avaliar a possibilidade de uma angio-CT para procurar trombose em grandes vasos, depois de um mês para decidir sobre duração do tratamento, se é um paciente de altíssimo risco de fenômenos tromboembólicos. E a fase 3, o que a gente está vendo aqui, que são as os imunobiológicos, né, o anti-interleucina 6, que é o tocilizumab, o anti-interleucina 1, que é o ananquira, e plasma convalescente. Talvez, eu não sei se a gente vai ter perna quer dizer, na verdade é bolso, não sei se a gente vai ter bolso para ter tocilizumab no Acre, e a gente tem que discutir com o Hemoacre, com os hematologistas, se a gente tem condições operacionais de tentar tratar pacientes graves com plasma convalescente. Gente, eu acho que era isso. Perdão. Tem mais aqui? Calma aí. Não, tem mais coisa ali, mas que eu não vou agora. Tem que esporte de oxigênio, intubação, só para mostrar para vocês, na verdade, que a gente tem critério de alta da UTI, critério de alta do hospital, questões para debate, que a gente debateu a gente fez um encontro aqui dos especialistas, né, são as dúvidas que a gente tem na prática de como seguir, de como fazer, quem faz exame, um pouco do que a gente discutiu tudo, que eu discuti tudo com vocês até agora. Eu acho que era isso, Rodrigo, que eu tinha
anotar todas as dúvidas e tentar buscar junto as respostas. Legal. A ideia é fazer agora perguntas e respostas, né? Claro que a gente tem algumas questões relacionadas ao telemonitoramento também, né? Seria bom a gente começar a pensar, e talvez você fazer alguma intervenção, nesses 3 pontos, né? Pensando nas fases de história natural da doença, né? O telemonitoramento em fase 1, né? Quando começar, sendo que os exames saem mais tardiamente, então como é que a gente começa isso precocemente, fase 1? E quem tem critérios para fazer consulta, né? Porque a gente está cada vez mais vendo que é importante uma consulta para prescrição na fase 1, né? Já que essas medicações, né, estão começando a ser utilizadas, né? O telemonitoramento na passagem da fase 1 para a fase 2, né? Aquela fase crítica no 5º dia, que critérios a gente utilizar para a pessoa ir para atendimento presencial nessa fase. E o telemonitoramento na fase 2, 3, seria com o paciente internado, né? Considerando, né, essa história mais grave da doença, né? Porque a gente também está observando que vários pacientes que têm uma evolução autolimitada têm um período maior de doença. Mas ainda sintomáticos, ainda com uma tossezinha, ainda com anosmia, geusia, né? Ainda sintomáticos com 14, 15, às vezes até 20 dias de doença. O pessoal que está monitorando está vendo isso, mas não está um paciente grave, né? Não teve um curso grave da doença. Isso é uma outra história que a gente precisa colocar. Mas, enfim, vamos pensar esses 3 pontos aí, né? Fase 1, da passagem da fase 1 para a fase 2, a fase 3. Mas tem algumas perguntas aqui do pessoal que eu vou colocar aqui e aí você faz as considerações que acha pertinente, né? A pergunta aqui do Rodolfo, né? O que eu vi sobre a cloroquina, hidroxicloroquina, é que já foi testado no passado, inclusive para SARS, mas a história é sempre a mesma, funciona in vitro, mas em vivo não tem diferença do placebo. Sabendo disso, mesmo assim, tentamos cloroquina em pacientes graves? Inespecífico contra vários vírus. É diferente daquele antiviral como o sofosbuvir, o tenofovir, o entecavir, que ele age na enzima do vírus e inibe a replicação do vírus. O efeito da cloroquina ele é inespecífico, ele age ali no lisossomo, acidifica o lisossomo, que é onde o vírus se penetra, né, inicialmente na célula, então ele dificulta a replicação de tudo que é vírus em geral. Essa realmente é a grande dúvida. Eu concordo que na fase grave, pacientes graves, olha, eu vou te dizer, acho que a maioria já está abandonando cloroquina. Quase tudo que é UTI, ninguém está mais usando cloroquina para paciente grave, hospital. Isso já foi. A dúvida que eu acho científica que permanece, para ser honesto, do ponto de vista científico, será que na fase bem inicial mudaria alguma coisa de alguns pacientes? Essa é a grande questão. Legal, aí fazendo essa ponte, pergunta da Gabriela, então, entre os cardiopatas, quais seriam as contraindicações para o uso da cloroquina? Sim, então, a cloroquina tem uma lista grande, né, de contraindicações, na verdade, porque os cardiopatas em geral, viu? Os cardiopatas em geral é alguma coisa que tem que tomar cuidado. As medicações, uma lista de medicações que fazem interação com a cloroquina e a hidroxicloroquina que tem que ser observadas. Então, assim, atenção em paciente idoso, mais de 60 anos, paciente com relato de qualquer cardiopatia, medicações que prolonguem o QT, paciente também que sejam bradicárdicos, frequência cardíaca abaixo de 60 também,
são os pacientes com atenção e que recomenda-se ter eletro prévio e eletro durante o uso. Então, não dá para usar para esses pacientes sem eletro. Tem uns protocolos que fazem assim, ó, se o QT for menor do que 450 milissegundos, o QT corrigido, pode fazer hidroxiácido, porque também é importante lembrar, se todo mundo sabe, a ácitro interfere no QT também. Então muita gente fala da cloroquina que é segura, que a gente já usa há muito tempo para malária, mas a gente não usa cloroquina com ácitro. As duas têm uma ação sinérgica no QT. Então ninguém sabe as duas juntas o que vai fazer em termos de risco de arritmias graves. Então tem gente que fala que se o QT for curto, se o QT for menos de 450, pode usar os dois. Se o QT corrigido tiver entre 450 e 500, não usa os dois, usa um só, no caso a hidroxi. Se o QT corrigido tiver acima de 500 milissegundos, suspende, né? Não usa. Então, e o controle eletrocardiográfico também. É isso. É o desafio de usar essas duas medicações. Mas é verdade quando você fala que a gente já usa cloroquina há muito tempo para malária e as pessoas vão bem. Eu concordo. Isso aí tem que ser honesto e dizer que só cloroquina eu acho difícil de um indivíduo jovem ter problema em larga escala com cloroquina. Legal. Lembrando que também o problema é que a maioria dos pacientes jovens é que não necessitariam de cloroquina na fase 1. Né? Então isso complica mais ainda essa história. Complica mais ainda. Por isso que eu acho que tem que ser decidido junto com o paciente, mas eu estou convencido que isso tem que estar em toda a conversa de Covid hoje. Porque se não entrar na conversa, dizer, olha, existe a cloroquina, está sendo estudada, você quer participar do estudo? Primeira pergunta. Tem um estudo, você quer participar? O estudo é importante para a gente esclarecer. Quero. Ótimo. Protocolo de pesquisa. Não vai dar, não tem como, o indivíduo não quer, aí você conversa com ele, olha, então existe a possibilidade do uso, não sabemos se funciona e tem que ser uma decisão compartilhada, médico e paciente. E eu estou pensando assim, como eu te falei, eu tendo mais é a gente usar e amanhã dizer que não era benéfico, do que a gente não usar e amanhã dizer que era benéfico. O arrependimento vai ser maior no segundo caso. Então é aquela coisa da assimetria das consequências envolvidas, entende? Perfeito. Passamos da cloroquina para testagem. Pergunta do Pedro. Já que não temos um protocolo de testagem em massa, há no Estado algum esboço de protocolo de indicação de testagem? Atendemos muitos pacientes nos serviços de teledúvidas que referem diversos sintomas desses que você colocou aqui, como características da doença, mas apenas indicamos a procura da unidade para testagem quando há evidências de sinais de gravidade. Então, como é que está isso agora? Pois é, então, exatamente. Essa talvez vá ser uma grande mudança, Pedro. Porque se a gente estiver falando de intervenção precoce, a gente não quer esperar que ele chegue grave. A gente quer ver todo mundo na mudança da fase 1 para a fase 2. Já respondendo a um questionamento que o Rodrigo colocou lá atrás. A gente tem que avaliar ativamente esse cara no final da fase 1. Não pode ser, olha, se você tiver falta de ar, vem. Assim, pelo visto, nós vamos se enrolar, não vamos conseguir alterar a história natural da doença. Então tem que ser uma coisa ativa, não vai mais ser assim. E mesmo que não seja testagem para todo mundo, mesmo que seja abordagem sindrômica. Começou um quadro de síndrome Covid-like, vamos colocar assim, opa, já começo a monitorar ele como se Covid fosse, e a testagem dele não é que ele vai para o hospital para testar só se for grave, porque a testagem, se for grave, tem um outro papel, definir se ele vai para um leito de internação Covid ou não. Então, a principal indicação é essa da testagem do grave, né? Como a principal testagem do profissional de saúde é decidir se ele pode continuar no plantão, no ambulatório dele, ou se ele tem que ficar isolado. É por isso a testagem, para decidir se ele vai ser internado ou não. Mas ele tem que ser manejado de uma outra forma, que não é vá só se estiver grave. A gente ou vai fazer com visita domiciliar, ou com oxímetro à distância, ou indo todo mundo de volta no hospital. Mas de alguma forma nós vamos ter que avaliar esse paciente no final da fase 1. E os exames vão ficar... Estamos trabalhando para ter exame em massa também. É um outro esforço que a gente está fazendo. Para capacitar o laboratório Merrier para ter muito exame e vir os exames sorológicos também para nos ajudar
em alguns cenários. Tem que ter muito exame. Aí já aponta duas coisas que podem mudar em termos do monitoramento atual, né? Tanto a captação de pacientes para monitoramento, que tende a ser mais precoce, e a gente considerar aqueles pacientes com quadro sindrômico para começar monitoramento, e a indicação de testagem também, que deve ser ampliada. Confere? Confere, é exatamente isso. Eu vejo um cenário de que o paciente começa a ser monitorado por dois caminhos. Ele entra ou porque ele foi no pronto atendimento e se consultou, ou porque ele ligou no teledúvida. Mas ele entra no sistema do mesmo jeito e a partir daí ele tem que ser acompanhado. Não sei nem se a gente vai estabelecer, a coisa para a gente pensar depois com calma, um caminho único para todos. Porque os dois são caminhos de entrada no sistema. Eles entraram ou porque ligaram para o teledúvida e disseram, olha, eu estou aqui com uma dúvida. Comecei com febre e anosmia. Não sinto cheiro, estou com tosse. E aí? Você já capta ou se ele entrou pelo pronto atendimento também. Legal. O Rodolfo pergunta aqui em relação aos sintomas. Vi que algumas pessoas desenvolvem lesões de pele também. Sim, cada vez mais. Já tem um atlas de alterações de pele no Covid. É isso aí. Acredita-se muito que tenha muito fenômeno de vasculite também nesse meio, viu? Muita vasculite de microcirculação. É isso aí. Vasculite de microcirculação durante a alteração cutânea. É uma doença que parece ter muita alteração de trombo em microcirculação. Em alguns casos de macrocirculação, que é o infarto, o AVC e o TEP. Legal, estou aqui anotando também os documentos para mandar, lista de interações medicamentosas com a cloroquina e o Atlas de Dermato. O Eduardo coloca, o protocolo do Ministério da Saúde lista algumas condições de comorbidade em pacientes com síndrome gripal que indicam avaliação em unidade de saúde referenciada. Por exemplo, teleatendimento, podemos orientar a avaliação médica presencial para pacientes com síndrome gripal leve, não confirmado, que seja transplantado ou em diálise ou com cardiopatia congênita? Ok, você está falando do protocolo de influenza, né? O protocolo de síndrome gripal. Antes do Covid existir, já existíamos uma abordagem sindrômica em cima da síndrome gripal, e a recomendação é que síndrome gripal com sinais de gravidade ou síndrome gripal em grupos de risco sejam avaliados presencialmente. Então é isso que a gente vai definir também, assim, que grupos de risco, se os grupos de risco do Covid vão nos obrigar a ver presencialmente sempre, no primeiro dia, no quinto dia, é uma boa questão para a gente debater e fechar isso também. Até amanhã. Legal. Outra aqui é sobre o Clexane. A disponibilidade de Clexane para uso domiciliar? Se identificarmos casos assim no monitoramento, devemos indicar a procura do serviço presencial para prescrição? Então, Pedro, a gente comentou, né, sobre a dificuldade de fazer Clexane em casa. Não é fácil, cara. Tem que ser gente com muito nível cultural, econômico, social, capaz de entender as consequências desse uso. Dose, aplicação subcutânea. Tem que ser treinado para isso. Como você treina alguém, um diabético tipo 1, para usar a sua insulina em casa. Não é qualquer um que sai da prescrição, leva a tua insulina e vai para casa. Tu agora é um diabético tipo 1, ele tem que ir pela enfermeira. Então, embora não seja nenhum bicho de 7 cabeças, mas não é todo mundo que tem essa capacidade, essa compreensão desse uso. Tem o risco de sangramento se for inadequadamente utilizado. E, por fim, tem a discussão do custo. Não, essa pergunta se vai ter disponibilidade de Clexane para uso domiciliar, eu não tenho essa resposta para você. Nós temos que discutir com a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde sabe que a gente precisa de Clexane e de metilprednisolona para o tratamento do Covid. Agora, em que escala a gente vai botar isso? Eu já acho, por exemplo, que o paciente da fase 1 é um exagero começar Clexane como regra geral. Então, o Clexane vai para o paciente da fase 2, via de regra, mas pode ir para aquele que foi para o hospital, teve sua avaliação tomográfica, fez a primeira dose de metil, foi para casa tomando seu corticoide oral, por exemplo, e seu Clexane.
caberia sim nesse caso. Legal. Outra pergunta aqui da Maria Carolina é sobre um caso clínico, né? Comecei a acompanhar um caso ontem que o paciente idoso com comorbidade teve contato direto diariamente com caso positivo, vem apresentando tosse seca associada à fadiga há 19 dias, que segundo ele se mantém constante. Já fez uso de Tamiflu e Azitro no início dos sintomas, e o primeiro teste que realizou veio negativo. Ele realizou uma TC que veio com presença de opacidades em vidro fosco. Esse paciente tem indicação de refazer o teste e ser internado, correto? Então, vamos lá. Refazer o teste? 19 dias? Não, não. O teste tem tudo para estar negativo. O teste de PCR. Eu posso fazer no 19º dia o teste de sorologia. Primeira coisa. Segundo, tá com cara, cheiro, gosto de Covid. Teve contato com caso positivo, tem sintoma, abordagem sindrômica. Tem que pensar que é Covid, mesmo com PCR negativo. Terceiro, ele tem indicação de voltar para o hospital? Sim. É um idoso com grupo de risco e está na fase 2 com alteração tomográfica. Fase 2 com alteração tomográfica. Tem que estar usando Clexane. E tem que considerar a possibilidade de fazer uma dose de metilprednisolona para esse paciente. É verdade que muita gente vai na fase 2A e sai sozinho, sem corticoide, sem nada. Ir para a fase 2A, que é quando a tomografia fica alterada, não significa que ele vai para a fase 2B. Ele pode resolver sozinho, sem Clexane, sem nada, sem corticoide, sem nada. Mas essa é a fase da dúvida. Por isso que alguns acham que se tiver hipóxia eu faço. Outros dizem assim, mesmo sem hipóxia, se o infiltrado for muito grande. Agora tem gente que acha assim, um infiltrado pequenininho, daquele assim, discretíssimo, que a gente olha com muita atenção para ver. Esse eu posso continuar só observando, sem corticoide. Mas como ele é grupo de risco, está com 19 dias, né, tem que ver. Eu lembro que esses pacientes também estão sob risco de fenômenos trombóticos em grandes vasos. É idoso, já teve infarto? Que medicações esse paciente usa? Né? Ele tem que talvez estar no anticoagulante pelo risco de infarto, derrame e trombose também, e talvez avaliar para corticoide. Perfeito, você vê, né? Com 19 dias de doença, né? E com os sintomas não tão proeminentes, mas com alteração de TC. Agora, uma coisa que me ocorre aqui, Rodrigo, nisso está falando aqui. Quando foi a TC? A TC foi no 19º dia ou foi no 5º, no 7º, no 8º? Porque assim, as pessoas também tendem a ter uma melhora lenta. Toda virose, o cara demora um tempo para se recuperar da virose. Rodrigo teve virose outro dia aí, estou entregando os seus dados clínicos. Ele teve a virose, eu digo, quantos dias você se demorou para se recuperar e dizer, estou 100% daquela virose? Demora um pouco, às vezes. Tem indivíduo que fica 2 semanas para se recuperar da virose. Já está 100% já, Rodrigo? 90%? Quase 100%. Quase 100%. Quantos dias tem da tua virose? Do primeiro dia da tua virose? Quase 14 dias. Quase 14 dias e não está 100%. Tem gente que fica tossindo ainda há muito tempo, a tosse seca vai melhorando. Então, assim, às vezes o indivíduo está melhorando. Agora, a gente já viu uns casos, o Rodrigo mesmo me comentou outro dia, de um indivíduo que foi mal para o hospital. Ele realmente teve uma piora tardia. Isso sim. Então, o cara está no 19 dias e voltou para o hospital porque não está bem. Isso é uma piora tardia. Agora, eu continuo tossindo, mas eu estou cada vez melhor. Mas aquela tossezinha, aquele pigarro tá indo devagar, às vezes ele está na fase de melhora. É preciso ver se essa TC dele está agora, de 19 dias, ou se ela foi alterada lá na primeira semana e agora, se fizer de novo, vai estar tudo limpo. Não tem mais nada na TC. Tá? Só para a gente... De novo, cronologia das coisas. Cronologia. Legal, Maria. Dá uma olhada nisso aí e a gente continua vendo o paciente. A Érica coloca, alguns sintomas residuais, como anosmia e ageusia, têm uma duração superior a 14 dias e até bem prolongado. Esses pacientes devem se manter em isolamento ou ser considerados sintomáticos até o
e ser considerados assim, desculpa. Esses pacientes devem manter o isolamento e ser considerados sintomáticos até o desaparecimento total desses sintomas residuais? Boa pergunta, Érica. Não sabemos. Quando a gente fala em totalmente assintomático, a gente está falando de tudo, né? Então deveria ter recuperado tudo. Mas o que parece é que essa anosmia é um efeito neurológico. É neurológico o negócio. A cefaleia é um efeito neurológico, a anosmia, a geusia, é par craniano, é nervoso o problema. Então, em princípio, esse indivíduo pode muito bem estar com essa recuperação lenta de uma fibra nervosa que se lesionou e demora mesmo para a recuperação, entende? Mas você tem razão, essa é uma pergunta aberta. Quando a gente fala retorno 14 dias assintomático, significa estar assintomático de tudo, né, em geral. Mas, obviamente, principalmente, quando se fala isso, principalmente tosse e espirro, né? Principalmente sintoma respiratório. Mas não há um consenso com a anosmia, não, viu? Legal. A pergunta do Diego aqui é igual, bem parecida com a do Pedro. Se tiver alguma diferença, Diego, você coloca aqui, né? Ele colocou, discutimos um pouco isso, mas ainda não está claro. A questão da testagem, se deve ser, né, se testa só pacientes graves ou deve ampliar essa testagem? Acho que a gente deixou isso mais ou menos claro, não? Sim, o que o Diego traz de volta, assim, quando que vai mudar, né? Até quando, que eu estou vendo aqui, até quando vou continuar orientando a não procurar o serviço para teste. Veja, Diego, não é para testagem, aí é que tá também. Não é que ele tem que procurar o teste, porque antes era assim, só vamos fazer o teste dos graves, só procure o serviço se você estiver grave. O que mudou agora? Nós vamos fazer teste de quem der para fazer teste. Ponto. Mas procure o serviço de saúde sempre no quinto dia. Tá entendendo? Não é pelo teste, é pela avaliação. Então, assim, é claro que a gente tem que conversar isso lá com a UPA. É claro que isso poderia ser feito com visita domiciliar. Rodrigo, a gente conversou sobre isso. Que levasse o oxímetro na casa da pessoa, que desse uma examinada nela. Mas, se isso não puder ser feito, a recomendação que eu acho que a gente teria mais palpável hoje é orientar que as pessoas vão ao serviço de saúde para ser reavaliado no quinto dia, principalmente se ele não teve uma melhora evidente. Porque veja também aqui uma coisa que acho que é uma coisa prática que vale a pena. O cara no quinto dia está ótimo, se sentindo muito bem. Ok, talvez esse cara não precise voltar no hospital. No quinto dia ele está chumbado na cama. Febre, mal-estar, tá pior do que estava no dia anterior ou igual. Esse volta para o hospital para ser reavaliado. É uma coisa bem prática, bem simples que pode orientar a gente. Isso tá bem assim no fluxo mesmo que a gente definiu. A Maria Carolina voltou aqui e colocou que a TC foi realizada no dia 30/4, há 6 dias atrás. 6 dias atrás estava no D13, né, de doença. Então, esse indivíduo, quando fez isso, enfim, mas não teve dessaturação, então, né, Maria? Porque foi no hospital, deve ter avaliado ele lá, fez tomografia, deve ter visto se ele tinha dessaturação e você deve saber se ele queixa de dispneia ou não. Então, esse é um paciente que essas são as variáveis. Ó. Se a alteração no pulmão dele é leve, ele não fez dessaturação, não ficou com dispneia, talvez ele possa se recuperar sozinho mesmo. Muitos têm se recuperado. Mas, por outro lado, se ele fez hipóxia, queixou de dispneia ou a alteração na tomografia é muito extensa, fala-se em menos que 25% de TC alterada, de 25 a 50 é o moderado e mais do que 50 é o muito, muito alterado, muito acometido. Então, nesse indivíduo que tem menos de 25% de acometimento do parênquima pulmonar, talvez resolva sozinho se tiver todos esses comemorativos juntos de bom prognóstico também. Talvez seja esses casos, né, que não evoluam inexoravelmente para a fase 3, né? São autolimitados também. Falta um pouquinho a gente ter ideia do percentual de casos que não evoluem para a fase 3 e tem a fase 2 autolimitada também, né? Porque a fase 1 acho que está mais clara, 80%
dos pacientes, né, autolimitados, mas não ficou claro essa coisa da fase 2, né? Mesmo pacientes com fase 2 sem tomar nada, podem se recuperar, né? Falta um pouquinho. Podem, podem. Assim, Rodrigo, uma coisa que a gente tem, fase 2B já passou da fase do autolimitado, ponto final. Ele pode até sair sem tubo, mas fase 2B já é doença grave. Fase 2A é aquele que está em cima do caminho, que ele ou faz um infiltrado no pulmão leve e sai sozinho, ou ele vai para 2B e começa a ter dispneia e hipóxia. Pois é, esse caso parece ter sido essa questão. Chegou na fase 2A, mas recuperou. Parou aí, aparentemente parou aí, né? A gente está observando que provavelmente é um número grande de pacientes também que fazem essa fase 2A autolimitada, né? Porque senão a gente já estaria com os hospitais, pelo que a gente está acompanhando, de pacientes com 15, 20 dias de doença e ainda levemente sintomáticos, assim, e que devem ter feito alterações no TC, provavelmente, mas não fizeram a TC porque não chegaram a fazer uma gravidade suficiente ou não foram à unidade, né? Eles devem estar nesse percentual que a gente talvez não saiba muito bem quem é que se recupera dessa fase 2A. Eu entendi que a fase 2B realmente é a fase de hipóxia, a fase de doença grave, né? E aí é uma progressão maior. Mas você tem razão que é a maioria. Quer dizer, se você fizer a conta também dos números, 80% fase 1, 20% vai adiante. Dos 20% que vai adiante, 15% fica na 2, sozinho. E 5 vai. 15% fica na 2, né? Quantos por cento de 20? Quantos por cento dos 15 fazem fase 2B? Essa que é a questão, né? Talvez seja muito difícil também, uma linha muito tênue entre a fase 2A e 2B, mas quando tu chega a 2B, hipóxia, é muito clara a indicação de intervenção, né, nessa fase de intervenção hospitalar, de internação hospitalar. Mas muita gente está sendo liberado sem internação na fase 2A, né? Então, mas só fazendo uma conta rápida aqui de 2 por 3, dos 80% fica, 20% vai. Dos que vão, 75% dos que vão ficam ali. E 15% dos que vão para 2 progridem para 3. Então, você falou que a gente tem observado muita gente que ficou na fase 2 e ficou bem. É isso, 75% dos que vão para a fase 2 vão ficar bem também. Legal. Outra pergunta aqui do Diego ainda também. Atendi essa semana uma ligação de uma técnica de enfermagem que mora com 4 pessoas. Está sintomática como os familiares. 3 resultaram positivos e dela resultou negativo. Estava no 8º dia de doença ontem. Ela tem sinais claros de infecção por Covid. Nesse caso, como é funcionário da área da saúde, mando para teste rápido, correto? Como será feito o controle de cura? Devo mesmo assim refazer o PCR? Bom, controle de cura de profissional de saúde depende do quanto de recurso você tem para controle de cura. Para profissional de saúde, a gente está defendendo aqui no Acre que se a gente tiver bastante exame, essa pessoa só deveria voltar para o serviço 14 dias assintomática, 72 horas, 14 dias depois do início do sintoma, com 72 horas assintomática. Aí essa faz um novo PCR. PCR negativa, ela volta depois desse tempo. Então, se ela está sintomática ainda, ela ainda não deve fazer novo PCR agora. Né? Espera ela ficar assintomática. Espera ela ficar 3 dias assintomática. Depois de 3 dias assintomáticas, ou ela volta só sem exame nenhum, porque não vai ter PCR para todo mundo, ou se tiver, ela testa PCR. Nós estamos nessa avaliação junto com a Secretaria de Saúde, se vai ter exame para todo mundo. O ideal é que o profissional de saúde teste antes de voltar, para evitar dele levar para dentro do hospital. Legal. Eu vou deixar a pergunta do Pedro para a gente finalizar, que é uma pergunta sobre a questão da pandemia. A gente já está no final das perguntas também. Acho que temos 3 perguntas. Quem quiser fazer as últimas perguntas, vão colocando para a gente ir caminhando para o final, tentar terminar lá pelas 6 horas no máximo, né? A pergunta da Érica.
Paciente com síndrome gripal leve, porém sem febre, que seria critério de exclusão, deve realizar vacinação para gripe, mesmo com alguns sintomas, ou deve aguardar o desaparecimento completo dos sintomas antes de realizar a vacinação? Geralmente não se recomenda que pacientes com sintomas de doença aguda nenhuma sejam vacinados, né? Então não é hora de tomar vacina se eu estou com sintoma. Ah, Mesmo com sintoma leve, eu esperaria estar bem, sem sintoma nenhum para tomar. Síndrome gripal leve, né? Tá com coriza, tossezinha, dor de garganta. Não é a hora de tomar vacina. Não, geralmente não. Eu nem sei se é uma contraindicação do Ministério. Eu não sou muito entendido de vacina, não. Vacina é uma especialidade, né? Os vacinólogos. Eu não sou vacinólogo, não. Mas eu geralmente recomendo que quem esteja com sintoma agudo aguarde melhorar para tomar vacina. Perfeito. Eu também, e principalmente se é sintoma de Covid, né? Porque se sintoma de Covid e a pessoa vai vacinar, tem outras pessoas que podem ser contaminadas nessa história. Então, esperar mesmo, ainda mais se for criança. Enfim, uma pergunta do Rafael aqui, que eu pulei, foi mal, Rafael. No Teledúvidas, muitos pacientes relatam o uso de nitazoxanida, que é a nita, e ivermectina, muitas vezes automedicação. Como proceder com as orientações nesse caso? Olha, como proceder? Olha, evite se automedicar, né? Isso não é um bom negócio para ninguém. Eu soube que o senhor ouviu falar isso em tudo que é site, televisão, fake news, grupo de WhatsApp, tem muita gente tomando. Não sabemos se isso funciona. Não temos a menor ideia. Você ligar perguntando, eu continuo não tomando minha anita, minha ivermectina, que eu já comecei. Olha, não existe nenhum estudo que mostre que isso funciona, né? Então, é decisão absolutamente pessoal mesmo, depende de crença, gente. O que não tem estudo é crença. Eu acredito que isso vai me ajudar. Eu não acredito, então, fazer o quê? Não tem como. Eu não tenho argumento nem para dizer que sim, nem para dizer que não. De novo, o que a gente tem é quem pensa que se eu não tenho evidência, eu continuo com a conduta que eu tinha antes, que eu não tenho evidência para mudar minha conduta. Agora, alguns acham que eu posso mudar a conduta se o cenário for muito ruim do outro lado. Esse que está tomando na fase 1, ele está apostando que ele vai ser aquele que vai fazer um quadro muito ruim. Ele está apostando que ele vai estar nos 20% e não nos 80%. Legal. Tem uma pergunta do Nicolas, que é a mesma pergunta da Érica, que era sobre anosmia e tal, que eu acho que a gente já respondeu em relação à fisiopatologia, inclusive falou da questão neurológica. Vamos passar para as perguntas jornalísticas aqui, pessoal, mais para o lado do jornalismo, está perguntando aqui. Pergunta do Eduardo. Os casos no Brasil estão muito subnotificados, mas é um pouco impressionante como os estados do Centro-Oeste estão praticamente com metade das estatísticas do Acre. Existe alguma explicação fácil para isso? Fácil não. Se a pergunta é fácil, às vezes de alguma explicação para isso poderia até encontrar, mas fácil não. Ninguém sabe realmente, né? Assim, existem alguns estados que estão indo melhor do que outros, existem alguns países que estão indo melhor do que outros, e a gente não tá com todas as variáveis na mão, não sabe direito como explicar. Tem que botar tudo na análise, né? Você vê muito essa discussão do pessoal que está defendendo, né, a volta do retorno à atividade econômica. Eu vejo umas análises falaciosas assim, a Coreia do Sul não fez isolamento social, e olha só como eles foram bem. Ou seja, não precisa de isolamento social. Não é verdade. A Coreia do Sul fez um intenso isolamento social. Com que diferença? Ela não foi determinada pelo governo, ela foi espontânea. As pessoas espontaneamente fecharam o comércio, espontaneamente fecharam a igreja, elas têm uma cultura de obediência civil lá e de aprender a viver com pandemia que é impressionante. Então, se você não bota todas as variáveis, fica assim, o governo não fez um decreto obrigando, mas as pessoas se isolaram por conta própria. Lá eles usam máscara e a gente aqui não usava.
Lá eles testaram absurdamente muito. E nós aqui não estamos testando. Então, só dá para tu fazer uma análise comparando realidades diferentes se você realmente bota todas as variáveis. Se eu só pego as variáveis que me interessam, aí a análise fica completamente enviesada e difícil de engolir. Então, tem que botar todas essas variáveis do Centro-Oeste. O quanto que o Centro-Oeste testou em relação a gente? Né? O Acre está testando muito. O Centro-Oeste está testando pouco? Será que é isso? Será que tem subnotificação? Realmente a gente tem que ver como é que está o isolamento social deles, qual é a porcentagem de isolamento social deles, qual é a porcentagem do nosso, qual é a porcentagem não só de isolamento, mas de obediência à fila, ao distanciamento de 2 metros, à lavagem das mãos, quantas pessoas pobres tem na periferia lá e quantas tem aqui, sem acesso nem à água, entende? Então tudo isso tem que estar dentro da análise. Nós vamos ter muita informação ainda sobre o Covid que vai vindo, né, com o tempo. Não tem uma explicação fácil não, Eduardo. Tem algumas coisas interessantes, estou complementando uma coisa interessante, assim, dessas variáveis que você falou, né? A testagem é uma coisa importante, né? A quantidade de testes que são feitos e a subnotificação e a quantidade do teste. Se você tem subnotificação e faz pouco teste, provavelmente você vai ter poucos casos, mas tem outros indicadores que vão aparecer talvez antes do que o número de casos. Então, o número a quantidade de internação por síndrome respiratória aguda grave, né? E a quantidade de óbito não Covid positivo, né? Que em alguns estados, alguns lugares, a gente está observando isso, né? Óbitos que estão acontecendo e que não são diagnosticados e que são diagnosticados depois do óbito, né? Então, tem uma live interessante, uma live do Átila, né? O biólogo que virou celebridade nessa pandemia. A última live dele fala sobre isso. É bem interessante a análise que ele faz. Né? Perfeito. O Aaron coloca aqui, você poderia falar um pouquinho sobre reinfecção por Covid? Outra questão em aberto, ninguém sabe, parece que a imunidade ela é eficaz após a primeira infecção, parece que os casos de reinfecção são excepcionalidades, talvez a maior parte seja recaída, não seja reinfecção mesmo, mas ninguém sabe até quando que dura essa proteção, justamente porque a epidemia tem só 4, 5 meses que ela está em andamento no mundo, então só o tempo vai dizer quanto tempo dura essa imunidade, não sabemos. Pode ser uma imunidade lifelong, como se diz, duradoura ao longo da vida, e pode ser uma imunidade que tem que ser reforçada de tempos em tempos para que você não se reinfecte. Legal. Tem gente ainda colocando pergunta. Eu queria, na verdade, fechar com a pergunta do Pedro. Vou colocar aqui enquanto o pessoal digita. Qual é a previsão de cenário para o Acre? Com a implantação do hospital de campanha, em que fase nós estamos da pandemia agora, considerando maior capacidade de testagem e processamento dos testes chegando agora, próximo a 1.000 casos, o que podemos esperar para os próximos dias? Bom, a fase que a gente está é na fase de aceleração, a curva está subindo. A gente estava fazendo a comparação com as curvas exponenciais, vocês devem ter visto isso, né? O papel das curvas logarítmicas na interpretação da epidemia, é interessante dar uma olhada nisso. Quando você bota o gráfico numa escala logarítmica, você vai avaliando retas, inclinações de retas. Então a nossa reta começou assim realmente, aí depois ela deu uma assim, aí depois ela fez assim de novo. E a última, ela estava fazendo assim, dando mais uma subidinha. Então, assim, aparentemente nós estamos na fase de aceleração da epidemia. O que se esperar é um grande número de casos pelas próximas 4 semanas, gente. Já está entupindo a UPA, o 3º, o 4º e o 5º andar do Herb. A previsão do hospital de campanha, eu não sei, está na mão da gestão. Eles têm falaram que era essa semana, mas deu alguma coisa deu errada. Alguns falam que é mais uma semana. Os pessimistas falam pelo menos 15 dias. Tem gente já falando que se for demorar tudo isso, não vale a pena.
o papel está na mão da gestão, a tomada de decisão, e, por enquanto, o que a gente tem de plano B é o prédio novo da verticalização que pode ser ocupado os andares. Então, o quinto andar já está, o quarto andar, o terceiro, o segundo e o primeiro. E ali na frente também ser uma grande área de hospital de campanha. Então, ali daria para fazer também alguma coisa interessante ali, né, em termos de organização de assistência. Eu acho que é isso, né? A previsão para o cenário com a implantação do hospital de campanha. A ideia do hospital de campanha do INTO seria muito boa, a gente juntaria tudo lá. Você teria no mesmo lugar o paciente leve, o moderado, o gravíssimo, no mesmo lugar. Que ele pudesse passar ali, ser avaliado, encaminhado para o telemonitoramento, reavaliado quando ele volta no quinto dia, internado, entubado, tudo no mesmo lugar. Isso facilita muito a logística, o fluxo de informações e o manejo do paciente. Acho que seria a grande vantagem. Parar de, entubar paciente na UPA para levar para o pronto-socorro. Vamos ver. Eu estou na torcida que a gestão consiga abrir o INTO. Muito na torcida. Muito bom debate. A gente vai caminhando para o final agora. Thor, como você já está sabendo, a gente está com um grupo de 123 internos fazendo esse telemonitoramento, né, dos casos. Né? Não está sendo algo fácil, né, para todos. Né? A gente está com 855 casos na planilha atual, com a possibilidade de vir 100 casos por dia. Nesses últimos 2 dias foi isso, 100 casos por dia. E eu queria que você, então, desse um recado, falasse o que você está pensando desse trabalho, qual a importância desse trabalho, desse o seu recado para esse exército de gente. A gente está agora com 62 pessoas, não é toda web. Hoje teve uma web palestra da UFAC e foi bem menos do que isso, com um economista. A gente está com 62 pessoas na sala. Queria que você desse o seu recado aí para o povo, né, que está desenvolvendo esse trabalho, que está sendo um trabalho muito importante, mas também muito duro. Né? Então, a gente gostaria da sua palavra também, enquanto pessoa, profissional que está na linha de frente, infectologista, que está no topo do combate à pandemia. Legal, Rodrigo. Poxa, eu já disse isso para você, que sem esse exército dos internos com vocês aí no teledúvida e no telemonitoramento, a gente já está no escuro completamente. Não é possível. As vigilâncias do Estado e do município, eles simplesmente não têm pernas, eles não têm capacidade para acompanhar em tempo real todo mundo que vocês estão acompanhando. Eu acho que nós estamos num momento do mundo em que ninguém aguenta ficar parado em casa sem fazer nada. Né? Então, a gente tem que participar desse momento da epidemia de alguma forma. Todo mundo quer ajudar no enfrentamento da epidemia. E eu acho que a gente encontrou o papel dos internos do último ano de medicina perfeito. É um grupo de gente extremamente qualificada, últimos anos da faculdade, extremamente qualificado, motivados, que estão com as atividades paradas, sob supervisão de preceptores e professores. Então, um exército desse é de uma qualificação inestimável. Quando a gente falou com o pessoal da empresa de UTI que vem para cá, né, que eles estavam pensando em como que eles iam fazer também telemonitoramento, porque todo mundo está tendo que fazer telemonitoramento, não tem jeito. E eles pensando como é que eles iam fazer. Meu Deus, vamos trabalhar com o pessoal de nível médio ali, com o pessoal da CESACRE, com quem? Com os agentes comunitários de saúde. A gente falou, não, mas a gente tem esse exército de alunos de medicina. E aí eles disseram, poxa, mas isso é uma coisa realmente fabulosa que vocês têm na mão. Então, eu queria dar os parabéns para vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Está sendo fundamental para o enfrentamento dessa epidemia. Um outro trabalho que os alunos também encamparam, que é dos EPIs também. Sem aquele trabalho também, a gente estaria numa situação triste. Então, são 2 trabalhos que eu acho que a UFAC está mostrando realmente o papel que a universidade pode ter para a sociedade nesse momento, tanto no trabalho dos EPIs, quanto nesse trabalho aqui
fundamental do telemonitoramento. Como o Rodrigo falou, a gente vai talvez agora partir para uma fase de um telemonitoramento um pouco mais elaborado, numa segunda etapa de telemonitoramento, com mais variáveis clínicas, com mais interlocução com as unidades de saúde, vai ficar mais complexo, vai ficar maior, mas também vai ficar mais interessante. O grande lance que eu acho que a gente tem o desafio, gente, é de fazer a intervenção precoce para tentar evitar a sobrecarga de UTI. Esse é o sonho de qualquer sistema de saúde hoje, porque está se vendo que só vaga de UTI não dá conta. Se a gente conseguir precocemente identificar esses casos e intervir na hora certa para que eles não evoluam, será que a gente vai conseguir desafogar um pouco a pressão por ventilador, mandar mais gente para casa no tempo certo? Então talvez a gente consiga começar a mudar realmente a história aqui no Acre, para que não seja uma história igual a Manaus, para que não seja uma história igual a outros estados do Brasil, outras cidades do Brasil que foram muito tristes, como vocês estão acompanhando. Está na hora da gente reforçar o trabalho, da gente arregaçar as mangas, juntar mais gente. Eu vi aqui o Eduardo falando, pode chamar a média 17 para ajudar. Temos que chamar mais gente, o grupo de alunos tem que aumentar. Vocês vão precisar se somar cada vez mais, porque o trabalho vai aumentar. Dialogando com aquela pergunta, o que esperar para as próximas semanas? É um aumento grande do número de casos ainda, e a gente vai precisar monitorar essas pessoas mais de perto ainda nas próximas semanas. Então, eu queria agradecer e dizer que assim, a epidemia de Covid no Acre conta com o trabalho de vocês. Sem o trabalho de vocês, a epidemia de Covid no Acre não vai dar conta de ser enfrentada minimamente do ponto de vista adequado, minimamente adequado. Muito bom. Então vamos. A gente aqui agradece, Thor, sua presença aqui com todos os internos. Assim, é sempre bom ouvir uma palestra sua sobre essa situação, né, que com certeza é a pessoa que mais né, tem a capacidade de transmitir as questões clínicas relacionadas ao Covid no Acre, sem dúvida alguma. Então é sempre bom para todos nós ouvirmos a sua fala, super motivador também, né? Então a gente que agradece a disponibilidade de horário, sabemos que a coisa não está fácil, né, para você né, para a gente, mas para você o bicho está pegando porque o Acre inteiro, né, quer falar contigo. Então é muito bom você poder estar aqui com a gente, né, nesse momento. E a gente vai criando essas possibilidades. Você também sentindo necessidade de passar algum recado para a equipe de monitoramento, fique à vontade, porque isso aqui é um espaço que a gente pode, de uma forma muito ágil, articular e colocar a galera grande para ouvir. Então, deixar esse espaço realmente disponível aí para você. E vamos seguindo, vamos tocando o barco, e agradecer a presença de todo mundo, presença, o empenho, que realmente tem sido diferencial nessa epidemia, né? Então, galera, boa noite. Dá os últimos recados aí, Thor. Valeu, Rodrigo. É isso aí. Obrigado você também pelo seu empenho. Você está aí de longe também se doando tanto para a epidemia aqui no Acre, né? Tão longe do Acre, mas trabalhando tão intensamente dentro do Acre. E obrigado aos internos todos. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico, mostrando compromisso com a medicina, mostrando compromisso com o Acre, com a universidade, com esse momento que o mundo está passando. Estou muito feliz de ver o FAC tão dentro assim também. Não está fácil para ninguém, não está fácil para ninguém. Não tem ninguém que está passando um momento fácil nesse momento, sabe? Ninguém mesmo. Então a gente tem que arregaçar as mangas e fazer todo mundo a nossa parte de forma articulada. Então estou muito feliz de ver que o importante é o caminho que a gente está traçando, né? Bem de muito trabalho. O quanto a gente vai ter de vitória no final da guerra, é só o final da guerra que vai dizer, mas durante a guerra a gente está fazendo o nosso melhor, dar ao mundo o nosso melhor. Legal. Lembrar que a gente está com o Uninorte também, o FAC e o Uninorte juntos, né? São 123
o FAC e o Uninorte juntos, e aí isso faz também um diferencial grande. Ótimo, Galera, ótimo. boa Valeu. noite. Muito bom. Valeu. Vamos em Nos frente.